Senhor presidente Davi Alcolumbre, que tenhamos uma ótima semana, companheiros e companheiras, com Deus sempre, com harmonia sempre e com respeito, porque, insisto, eu jamais vou discordar de qualquer autoridade aqui para desqualificá-la, porque para discordar eu não preciso desqualificar ninguém. Eu me lembro de uma frase que hoje relembrou a mim o delegado Alessandro, senador preparadíssimo. Lá no Amapá, certamente o presidente e outros senadores e senadoras aqui devem se lembrar dela. Você pega um homem pela palavra, ou não? Você pega um homem pela palavra. E eu entendo, e por ser amigo dele, e por falar com ele por telefone, já pessoalmente, por telefone a última vez falei através do celular do presidente Davi Alcolumbre, eu falo do presidente Jair Bolsonaro, que graças a Deus saiu da UTI e já está no seu quarto. Eu tenho certeza que ele é um homem de palavra. E ele propagou durante toda a campanha dele que ele era rigorosamente contra a reeleição para o Executivo. Todos nós se lembramos aqui, ou não? Todos nós temos aqui isso gravado. Ele deu entrevista depois da eleição. Curiosamente, depois de eleito, ele não tocou nesse assunto mais. Mas eu tenho certeza que ele não vai falhar em sua palavra. Não pode falhar. Repito, se pega um homem pela palavra, conforme conversei hoje com o delegado Alessandro, nosso senador. Desde o Instituto da Reeleição, que foi adotado em 1997, o assunto é alvo de grandes discussões, tanto na esfera política quanto no seio da população. A Constituição de 1988 fixou em 5 anos o mandato do presidente da República e de 4 anos para governadores e prefeitos, mas vedou todos os direitos à reeleição. Para analistas, a opção dos constituintes pela não reeleição ocorreu a partir da preocupação em evitar o continuismo na administração pública. Menos de uma década após a Constituição vedar a reeleição, entretanto, o Congresso Nacional, no governo FHC, acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 14 da Carta Magna, instituindo reeleição. Complementarmente, modificação no artigo 82 da Carta estabeleceu 4 anos para o mandato de presidente da República. Essa modificação, entretanto, não pacificou o assunto. Pelo contrário, são frequentes as manifestações, presidente Davi, tanto no meio político quanto em segmentos diversos da população, pelo fim do Instituto da Reeleição no Executivo. Legislativo discutiremos depois. Tem tempo para isso. O presidente, na época, Itamar Franco, infelizmente falecido, já se manifestava contra o fato da reeleição, dizendo ele, aspas, é muito tênue a linha que separa o candidato do mandatário do cargo, fecha aspas, o que torna muito difícil derrotar o candidato que está ainda de posse do mandato, concluiu o ex-presidente Itamar Franco. É então, senhoras e senhores senadores, recorrente, brasileiros e brasileiras, que os instrumentos que a legislação coloca para impedir os abusos daqueles que estão no cargo não têm sido suficientes. O Instituto da Reeleição dificulta a renovação de nomes e lideranças políticas, bem como dos movimentos sociais e das entidades de representação da sociedade civil e do setor produtivo, pois todo o tecido social passa a ser permeado por práticas que busquem a manutenção constante dos mesmos nomes de sempre. O conhecido e persistente caudilismo latino-americano representa e persiste como uma ameaça às nossas instituições políticas. Daí eu estar aqui, propondo, senador Paulo Paim, senador Eduardo Girão, o nosso debate. É o meu primeiro projeto de lei nesta casa, entre os 168 que constam em meu gabinete, comandados de forma voluntária pelo ex-senador Cristóvão Buarque, ao lado de Pedro Simão, meu conselheiro político, e de Heloísa Helena, minha conselheira na área da saúde, porque ela não quer nem mais falar de política. O economista Marco Sintra, hoje secretário especial da Receita Federal, escreveu um artigo no qual pontuava sobre os malefícios da reeleição. Dizia ele, aspas,
A tentação para mandatos sucessivos é irresistível. A aprovação do segundo mandato, que rompeu com uma das mais sólidas e duradouras tradições republicanas, foi um desserviço ao Brasil. É preciso evitar a personalização do sucesso, fecha aspas, palavras de Marcos Sintra, que hoje integra o governo de Jair Bolsonaro. O oportunismo eleitoral estimula o governante a adotar políticas expansionistas, com o intuito de elevar a probabilidade de se reeleger. É muito óbvio. Os governantes passam a adotar incentivos para distorcer as políticas públicas com o devido intuito de sinalizar sua competência para o eleitorado. Então, acabar com o instituto da reeleição, como eu proponho, tem o saudável efeito de estabelecer-se a imparcialidade no pleito eleitoral por estabelecer igualdade de condições entre os pleiteantes aos cargos efetivos e eletivos. Ao meu ver, a nossa renovação de representação política, ela é desejável pela essência do próprio processo democrático. Ela permite uma verdadeira oxigenação do processo eleitoral, o que é extremamente saudável em todos os sentidos. Sendo assim, o objetivo da minha presente proposta, presidente, é criar condições legais que favoreçam essa renovação. No tocante aos mandatos do Poder Executivo, a minha proposta veda a possibilidade de reeleição, mas, prestem atenção, senadores Alci, mas, ao mesmo tempo em que proponho o fim da reeleição, eu também proponho que aumente o mandato dos eleitos de 4 para 5 anos. Essa é a minha proposta. Por todos os motivos aqui apresentados, a possibilidade de reeleição trouxe novos e danosos vícios ao nosso sistema político eleitoral, conforme falava constantemente o respeitado presidente Jair Bolsonaro. E eu repito, você pega um homem pela palavra, e para mim Bolsonaro tem palavra. Pela reeleição, a qualquer custo, vimos em nossa história recente, tanto em âmbito nacional quanto nas esferas estaduais e municipais, casos e mais casos de agentes públicos manipularem a administração em benefício próprio. Concluo. Quanto à reeleição no Legislativo, eu quero democraticamente discutir com as senhoras e os senhores, respeitosamente, repito, para que, juntamente com meus conselheiros e vocês, os senhores e as senhoras, a gente encontre a melhor proposta no caso da reeleição do Legislativo. Executivo, eu morro abraçado com este meu projeto, com este meu pensamento, que ele tem que acabar imediatamente, dando mais um ano. Cada presidente, cada governador, cada prefeito terá direito a 5 anos de mandato e não terá direito à reeleição. Assim penso, assim falei, assim apresentei o meu primeiro projeto de lei entre os 168, presidente Davi Alcolumbre. Alguém quer a parte? Senador Cajuru, tem que falar nome. Uma parte, só nome, por favor. Eduardo Girão. Eduardo Girão, meu respeitado amigo do Ceará. Eu queria, em primeiro lugar, dar parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa de propor esse projeto de lei. Nós tivemos uma oportunidade de, no mês de janeiro, senador Cajuru, janeiro último, reunir nossa equipe para fazer um planejamento estratégico, nossa equipe aqui de Brasília, do escritório lá em Fortaleza, e esse foi um dos pontos convergentes. E eu fico feliz em saber que o senhor também está obstinado nessa ideia. Acredito que é importante para a democracia, existe aqui uma cultura, obviamente tem exceções, mas uma cultura de que no executivo, quando você chega, quando você assume, você já começa a trabalhar a sua reeleição. Isso não é uma coisa saudável para o município, para o estado, para o governo federal. Então, assim, eu quero dizer que concordo plenamente com essa sua iniciativa, quero assinar esse projeto de lei, já que o senhor fez o primeiro pronunciamento, né? E eu vou, inclusive, avisar para a minha equipe que não dê entrada, porque o senhor já está dando entrada. Parabéns, muito obrigado. Me orgulha muito, senador Eduardo Girão. Vossa Excelência será o segundo a assinar esse meu projeto de lei, porque o senador delegado Alessandro pediu para ser o primeiro.
Então, eu tenho orgulho do senhor ser o segundo e os demais senadores podem debater ou podem concordar comigo. Repito o que disse a jornalista, para mim, a mais brilhante do Brasil, repórter, Azileide Silva, da Rede Globo, ali no cafezinho. Disse a ela: presidente, eu quero que registre em ata. Eu fui o primeiro a chegar no delegado Alessandro e assinar o documento dele para ressuscitar a CPI da toga, a CPI da corrupção. Quero deixar bem claro isso. Ela tem que ser ressuscitada. Não é possível que a gente vai deixar o Supremo mandar aqui nessa casa. Ainda mais, e eu falo o nome, não vou desrespeitá-lo e desqualificá-lo não. Até porque só de falar o nome dele o Brasil inteiro já responde por mim. Eu não sou funcionário de Gilmar Mendes, não. Então, eu assinei, eu quero ressuscitar a CPI da toga do judiciário nessa casa. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores e das senhoras pensam do mesmo jeito, porque o Brasil pensa assim. Agradecidíssimo, presidente.